Seja muito bem-vindo à primeira edição do podcast mais satânico do Brasil. Tá começando o primeiro, ou mais um, ou sei lá, mais um pod crente. Eu tô aqui com meu amigo Davi e ele vai me ajudar a fazer esse projeto novo que eu tô tendo. Tá, eu posso me apresentar já? Tá, beleza. Já falou meu nome, Davi, um cara de exatas. Não entende nada do que vai falar aqui, mas vai tentar comentar por cima algumas coisas e pesquisar algumas coisas na hora também. É isso. Hoje a gente vai falar sobre a figura irreverente Anton LaVey e a Bíblia satânica e a Igreja de Satanás. Bom, Anton LaVey nasceu em 11 de novembro de 1930, em Chicago. Mas logo depois dele nascer e tal, foi morar na Califórnia com seus pais por conta da sua avó, que morava lá. Desde pequeno, LaVey sempre se destacou no mundo da música e tocava vários instrumentos e tal, mas o seu destaque era o teclado. Ele era um prodígio no teclado. E sempre foi apaixonado por literatura obscura e amante do terror europeu, como Drácula e Frankenstein. Tá. Na adolescência, esse cara aí, Anton, como é que pronuncia o nome dele certamente, pra eu não falar errado? Não Anton. passar vergonha. Anton. Ele, entrou pra um circo e lá ele aprendeu a trabalhar com grandes felinos e tal. Ele fazia alguns truques. Tem isso, inclusive, lá em alguns sites, se você pesquisar, e daí é bem certo sobre ele. E onde que tá agora? Truques com felinos, mas ainda em sua carreira ele começou a estudar direito e acabou se tornando perito criminal. E frequentemente as cenas de crimes e frequenta que e frequentar cenas de crimes. É isso, seria isso mais correto a se dizer. Tipo assim, frequentar cenas de crime se tornou rotina pra ele e os crimes horrendos que ele via fazia ele duvidar da existência de um Deus real. E LaVey sempre se interessou pelo oculto, tendo um estilo de vida e visual meio excêntrico. Cabeça raspada, cavanhaque digno do seguidor do diabo e umas roupas obscuras. O Sansdor LaVey morreu na Califórnia em 29 de outubro de 97. Ele morreu como? Tipo, você sabe, certo? Se foi uma doença, algo do tipo? Bom, eu não sei. Nessa parte a produção falhou na pesquisa. Eu posso pegar agora qualquer coisa. Vai continuando a introdução dele, por favor. E como a gente ia falar aqui, Anton é o fundador da Igreja Satânica, que foi fundada em 66. E a frase que define o satanismo de LaVey é: diga dentro do seu coração, eu sou meu próprio Deus. Nossa. E meu próprio Redentor. Tipo assim, o satanismo de LaVey nunca acreditou que o diabo era uma figura que realmente existia. Tipo assim, Anton LaVey, ele não acreditava que o diabo era mesmo uma entidade real. O Anton acreditava que o diabo era uma interpretação da filosofia e era o contrário de Jesus, como o símbolo dele, que é a cruz de São Pedro, que é uma cruz de cabeça para baixo, que representa que como Deus, como Jesus era o redentor da humanidade, sendo o filho de Deus, o satanismo pregava que o próprio humano devia ser seu salvador. Por isso que ele falava que você devia ser seu redentor. Olha, eu li isso em algum lugar, nossa, é porque, pra quem não sabe, esse doente, ele tá lendo a Bíblia satânica, eu não entendo de nada, ele vai me discordar ou concordar comigo de acordo com o que eu falar aqui, mas eu tava lendo em algum lugar que o LaVey não necessariamente cria no diabo, ele acreditava, cria, não sei como é que pronuncia, ele não acreditava necessariamente no diabo, o diabo não era necessariamente o Deus dele. Sim. Ele acreditava mais no próprio ser humano, é algo assim mesmo? Ele tinha essa ideologia mesmo? Ele não acreditava em Deus, como ele não acreditava que o diabo era realmente o Deus, algo real, não era o Deus. Tanto que os seus rituais nunca envolveram sacrifícios ou até mesmo adorações ao diabo, como a gente vê hoje em alguns ritos de magia negra. Em alguns estereótipos. Eu tava até lendo aqui em algum lugar também que e outra, para os ouvintes menos instruídos, os cultos satânicos não necessariamente envolvem sacrifícios de criancinhas e que é um estereótipo muito cristão. O estereótipo cristão do diabo. E como o pentagrama pra cima na magia dita, entre aspas, branca, o pentagrama normal, ele representa os 5 elementos e o espírito. Sim. Os 4 elementos e o espírito. Na real. E o pentagrama invertido representa o contrário, que a matéria tem que vir antes do espírito, porque você só consegue se salvar e ter uma vida plena pós-vida
se você fez uma vida plena para você mesmo. Por isso eles acreditam que a matéria vem antes do espírito, e por isso eles usam o pentagrama invertido. Não é nenhuma apologia a Satanás diretamente. Caraca, velho. Na real, o que eu tava lendo era que o pentagrama, até então, ele era utilizado em algumas partes do cristianismo como pra, tipo assim, pra se referir a próprio Deus. Só que logo depois que o Anton Lavini, ele começou a falar esse bagulho de satanismo, aí que o pentagrama foi totalmente redirecionado ao diabo. Ou seja, ele que criou toda essa matéria, essa ideologia de que o diabo e o pentagrama se ligam. Então é meio bizarro porque o cara realmente formou esse estereótipo. E a Não. gente tem que lembrar ainda que a Igreja Católica sempre teve o mau hábito de demonizar a religião Qualquer do coisa. próximo. Sim. Tanto que aquele livro que a gente estava lendo, O Homem que Busca Deus, explica que as 10 pragas do Egito era só pra esculhambar mesmo os deuses do Velho, Egito. é bizarro. E na real, voltando, só falando um bagulho aqui sobre magia negra, eu tô olhando aqui, a avó desse cara, ela, tipo, tinha um interesse por magia negra e tal, mas o Lavey por si só, não, ele botou, tipo assim, não vai existir esse bagulho na igreja de Satã. Uhum. Ele, ó, abre aspas, tá? Não abre aspas, mas ele diz que ela fundou por iniciativa própria sem invocar nenhum espírito ou demônio. Então, esse bagulho de magia negra envolvida com o satanismo é puro mais estereótipo cristão. Sim. O espírito mesmo, Lavey nunca acreditou. Ele era um ateu e o satanismo para ele não era uma religião, né? Era muito mais uma seita filosófica, como até mesmo a gente tem hoje algumas seitas filosóficas, como o budismo pode algumas chaves, né? Algumas casas filosóficas do budismo, como a gente tem o Zen budismo, não é uma figura druídica que a gente tem dos monges budistas. Eles não acreditam em Deus, né? Os budistas do Zazen, como a monja Koen, a grande monja Koen que a gente tem aqui no Brasil, não acreditam numa figura de Deus, e você pode muito bem ser cristão e ser budista, como a gente tem casos e casos aí. Sério? do tal cristianismo budista ou budismo cristão. Caraca. Que sinceramente eu, como um ateu confuso que eu sou, porque eu ainda não me encaixei em nenhuma religião, eu acho um pouco bizonho eu acho até um pouco de apropriação cultural você pegar uma filosofia que nunca teve próxima da sua religião e querer encaixar ela à força na sua religião. Mas é algo que a gente deveria fazer mais, tentar misturar. E é algo que eu acredito que a gente tem que criar cada vez menos fronteiras, né? Tanto fronteiras físicas entre países, já que eu sou um anarquista, e fronteiras religiosas mesmo. Sim. A gente tem que aprender a respeitar a religião do próximo. Sim, e aprender a não demonizar o Deus do próximo. Sim, velho, eu tava. Na real, só uma pergunta que eu tenho aqui. Baco vive. Na real, o satanismo, ele é então, eu posso considerar ele uma ideia filosófica? Algo do tipo? Bom, o satanismo de Lavey é uma chave filosófica. Por quê? Tem algum outro tipo de satanismo? Bom, Mais a pesado? gente tem satanismo esotérico, e a Que gente seria? tem atualmente no Brasil, principalmente em países da América Latina, a gente tem alguns países como que foram colonizados por haitianos, que têm sua própria religião, sua magia. Nós tivemos, depois de um tempo, a transformação da figura de Satanás como um ser magístico, e nós tivemos também a adoção dele como uma figura mágica. A gente tem que lembrar que Lavey nunca misturou as duas coisas, como você mesmo disse. Satanás para ele não era um símbolo magístico, e sim um símbolo filosófico. A gente tem atualmente pessoas que fazem oferendas de animais dizendo ser a Satanás e tal, coisa que particularmente eu não acredito. A gente tem os magos, os bruxos satânicos, que sinceramente eu não acredito. Essas pessoas costumam acreditar que o Satanás não seria o demônio, e sim um revolucionário, né? Um espírito revolucionário que tomou a frente da revolução contra a autoridade de Deus. E assim como anjos na cabala judaica dão coisas para você, os demônios da Goécia judaica também dão. E a gente tem que outra coisa sobre o assunto religião, a gente tem que parar de pensar que Salomão, né, e o Davi eram homens santos. Até porque Salomão era um bruxo que escreveu as 72 chaves de Salomão, que são nada mais do que os demônios da Goécia.
né? Como aprisionar demônios, como fazer tratos com demônios. E toda a história de pacto com o demônio, quem fez foi o rei Salomão. A gente tem que lembrar isso, Caraca, velho. né? Nossa, bizarro. Realmente. E o rei Davi, ele nada mais era do que uma pessoa avarenta, cheia de luxúria, que matou o próprio amigo em batalha pra ficar com a mulher dele. Então não é uma pessoa muito gente boa da gente chamar de Bem-vindo à Bíblia. bem-vindo ao Antigo Testamento, porque Na Jesus real, no Novo Testamento era alguém muito legal. Sim, na real, tipo, a filosofia da Bíblia, se é que eu posso chamar assim, é interessante. O problema é igual a do Enteio. A comunidade é que fode. Tá ligado? É aquela história, né? Tipo, Jesus é um cara muito top, o fandom que estraga, tá ligado? Sim. Eu tenho uma dúvida sobre o satanismo. O satanismo, ele impõe alguma imagem sobre Satanás? Ele fala, Satanás é de tal jeito, ele tem tal característica? Não. Porque eu Porque tava... como Satanás não é nenhuma entidade, nem Nada uma do pessoa tipo. física, como o Anton LaVey cita várias vezes na Bíblia, a gente tem que ter a imagem de Satã. Então, aquela história, a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus? Não. Deus é a nossa imagem e semelhança. Logo, Satanás é a nossa imagem e semelhança. E a gente tem que agir como Satanás agiria, né? Muitas vezes. Na Bíblia de Anton, ele fala que os fracos, e quando ele diz os fracos, ele não diz a pessoa que não é bombada, a pessoa que não se impõe. Ele diz a pessoa que não tem força emocional, força mental e também força política. A gente não pode esquecer que Anton nasceu em 1930, ele não era um ser humano iluminado, né? Anton, claro, ele tinha seus defeitos, como qualquer outro ser humano. Sim. E quando ele diz um homem forte na Bíblia satânica, ele não quer dizer, eventualmente, um homem bombado ou um homem que exerce seu poder como empresário em cima da secretariazinha e tal. Ele diz um homem de emocional forte, de personalidade forte, um homem que se impõe. Tanto que na própria Bíblia satânica ele diz: aquele que diz que você deve se curvar a mim ou a qualquer outra imagem é meu inimigo mortal. Logo, o satanismo prega que você não tem que se abaixar a nenhum deus, você não, tanto que mesmo em cultos satânicos magísticos é proibido, totalmente estrito, a adoração de Satanás ajoelhado. Sério? Enquanto os cristãos rezam ajoelhados, oram ajoelhados para Jeová, para Jesus, Pastores de 14 anos. satanismo prega totalmente o contrário. Satanás quer que você esteja cada vez mais elevado e nunca ajoelhado. Satanás, ele quer criar um exército forte, ele não quer homens que se submetem a qualquer coisa. E tanto que, como Anton LaVey diria, eu acho, uma frase para complementar a Bíblia dele aquele que se submete ao meu poder é fraco. Porque se o seu superior, se seu chefe dá uma ordem que não é correta, suponhamos, um líder de um exército atual diz que para ganhar uma guerra você teria que estuprar a mulher de outro país. Você teria que invadir o país e estuprar a mulher e matar crianças. Você faria? Obviamente não, doentio. Eu não ia me ajoelhar perante esse líder. Logo, é isso que LaVey quer dizer no seu livro, né? E com toda a sua filosofia satânica. Caraca, Algum velho. comentário pra acrescentar? Tipo, igual eu falei, eu não tô lendo a Bíblia satânica agora por pura procrastinação e no momento eu não tenho tanto interesse. Mas eu te fiz essa pergunta no geral sobre a imagem de Satanás perante a Bíblia satânica, perante Anton LaVey, por causa que eu tava lendo outra coisa também ali hoje, eu fui todo depressa e tal, sobre a questão da aparência do diabo perante o cristianismo. E eu tava percebendo que na realidade, a maioria das características físicas do diabo no cristianismo, aquele cara parecendo um bode tal, bombado, sei lá, tal, aquilo ali é justamente só pra atacar outros deuses e outras entidades divinas de outras religiões. O cristianismo é basicamente isso, entendeu? Tipo assim, coisa que Jesus se ofenderia até. Sim, velho, tipo assim. Tanto que por engano meu, ou até mesmo por sei lá, às vezes falta de conhecimento ou ignorância mesmo, a gente considera, pelo menos eu que estudo religiões ou estudiosos mesmo de verdade, acadêmicos,
consideram que a figura de Jesus como a gente tem hoje, um homem dos olhos claros, loiro, é uma visão totalmente nórdica, uma visão celta de Jesus, Conceituosa, não? que a gente tem como um Jesus mais antigo, Baldur, Sim, da religião velho. nórdica. Baldur da religião nórdica, ele vem para salvar todos, né, todos os seres humanos do grande Ragnarok. Baldur, ele é o deus mais maravilhoso, bondoso e amoroso, que, por incrível que pareça, é um homem loiro, barbudo, de olhos claros, por ser um homem nórdico, que é a figura que nós temos de Jesus Cristo hoje, porque um homem no Oriente Médio não tem essas É características. bizarro, entendeu? Tipo, a gente imaginar isso. Mas a gente também tem a teoria mais aceita pelos acadêmicos históricos, que isso tem muito a ver com a questão do embranquecimento populacional. Sim, velho. É uma questão racista, é uma questão xenofóbica, que exclui Porque negros, que exclui pessoas do Oriente Médio. é bizarro pensar que Jesus, que ele nasceu no Oriente Médio, correto? Palestina. Tipo, Palestina, o cara literalmente ser branquelão, com dentes perfeitos, aquele cabelo lindo. Maria não é uma mulher Sim, branca. velho. Você já viu uma matéria da Mundo Estranho que eles mostram o rosto de Jesus de acordo com alguns estudos? Que seria um cara morenão, com um cabelo crespo e naquela curto. época. Sim, velho. Igual, nós tivemos um embranquecimento tanto do Brasil quanto um embranquecimento do Oriente Médio mesmo. O Oriente Médio não é tão negro quanto ele seria, né, atualmente. Por conta de colonização, nós tivemos a cruzada. Quantas mulheres não foram estupradas na cruzada e deram origem a outras famílias? E a Igreja Católica, ela teve essa função de embranquecimento populacional, porque o homem negro não pode ser algo sagrado. Igual nós tivemos no Brasil há muito tempo atrás, a proibição da capoeira. O governo brasileiro proibiu o samba, proibiu a capoeira e proibiu religiões de matriz africana. E a religião católica, ela pregava realmente isso, que o negro não poderia ser uma figura sacra. Tanto que tudo que era sagrado para o homem negro antigamente foi proibido. A maconha só foi proibida no Brasil por ser uma questão sagrada para os negros. Sério? Porque realmente tem toda essa questão, né? Os negros usavam a maconha como... por causa do seu efeito alucinógeno, claro. Não alucinógeno, psicoativo. Seu efeito psicoativo, nós tivemos essa função da maconha nas religiões de matriz africana. E aí veio o governo e proibiu. O Estado veio e rigorosamente proibiu qualquer tipo de manifestação do homem negro na sociedade. Não, só uma curiosidade aqui do fato que eu até hoje ficou marcando na minha cabeça, a questão do cabelo de Jesus ser totalmente longo. Na época tinha uma infestação de piolho, em qualquer lugar tinha piolho. Como é que o cara teria um cabelo tão perfeito daquele ali e ia pra cima de tudo longo? Sim. Sabe? Então é bizarro, mas a gente tem como explicar isso pela religião judaica, né? As pessoas naquela época eram de maioria judia. A Palestina era uma região judia. E a gente tinha a proibição do corte de cabelo de certas formas pelo período de escravidão do Egito, né? Os egípcios cortavam o seu cabelo de uma forma que foi proibida aos judeus, segundo Deus, entre aspas, né? Deus proibiu que os judeus cortassem seu cabelo igual aos egípcios. Por isso os judeus não comiam porco, não comiam camarão, não comiam lagosta. E isso provém do período de escravidão dos judeus no Egito, né? Mas isso não explica, até porque a Palestina é uma região quente, a Palestina é uma região desértica, era uma região quase desértica, né? Então, assim, a gente não tem explicação para cabelos longos naquela época. O governo romano já tinha o costume de cortar a barba, já tinha o costume de cortar o cabelo, e uma região dominada pelos romanos adquiria esse costume. Como minha bateria está acabando, a gente vai passar para 2 fatos curiosos que eu trouxe sobre o Anton LaVey, para a gente terminar isso daqui rapidinho. Anton LaVey, segundo boatos, teria tido um relacionamento com a Marilyn Monroe. E isso foi, entre aspas, comprovado com um calendário da Playboy, da Marilyn Monroe, que estava escrito com carinho, alguma coisa desse tipo. Quantas vezes você já não viu essa cena, Anthony, com amor Marilyn? Que bizarro.
E é o que me leva a pensar como o fundador da igreja satânica conseguiu pegar Marilyn Monroe, a mulher que ficou com John F. Kennedy. Mas foi antes dele, tipo, foi antes dele morrer ou foi depois? Foi antes dele morrer. Tá, então ele ficou com o Anthony, depois ela, no caso, e depois voltou? Ela ficou com Anthony antes de ficar com Kennedy. Putz, cara, que bizarro. E o LaVey sempre foi um estudioso do ocultismo e teve claras inspirações em Aleister Crowley. Que aguardem um episódio sobre ele, que provavelmente teremos. Mas, tipo assim, eu não quero me prolongar muito, eu tô com vontade de mijar já. E... Nossa, obrigado pela informação. E, tipo assim, eu não vou me alongar muito porque a bateria tá acabando. Foi isso, galera. Foi esse Podcrente. Esperem mais edições. O Podcrente vai ficando por aqui. Eu sou a Azaf. É pra eu despedir? Tá, tchau. Ele é o Davi, era pra ele falar, mas... Nossa, desculpa, eu sou o Davi, eu não falei no começo, né? Ah, toma teu rabo. Que isso, velho. E aguardem mais um episódio. Adeus. Deixa não procrastinar. Fiquem com Deus, com Oxalá, com Buda, com Satanás. Com ninguém, se você for ateu. Ou com ninguém, se você for ateu. E falou.